Bom, que é outra disciplina, eu comentei, né? As aulas não vão começar depois do carnaval. São agora, as aulas. Hoje eu vou só dar uma visão geral de tudo que tem na plataforma Enterprise Edition. Vou falar um pouquinho da disciplina. A partir de amanhã eu vou explicar a parte do JPA, a parte de persistência de banco de dados. E aí a gente vai ficar um mês inteiro falando só de JPA. Bom, até o dia 2 de março aí a gente só vai mexer com a parte de banco de dados. Então eu espero que vocês já estejam aí bem acostumados a fazer consultas, inserts, deletes, updates, inner join, left join, outer join, inner query. A gente vai fazer bastante esse semestre. Então, o JPA é a parte de persistência de dados. Depois disso, a gente vai ver a parte de EJBs. O EJB são a comunicação, são a lógica de negócio. Então, eles controlam a parte de negócio das nossas aplicações. Está tudo no EJB. E aí a gente vai ver uma parte que junta tanto a parte de negócio como a parte de banco de dados. E isso é a primeira prova. Tá? Um mês aí de JPA, um mês de JB. Já tem a prova. Então, até aqui, prova dia 31 de março, cai EJB e JPA. Depois disso, a gente vai começar a ver a parte de telas, que é a parte com Java Server Faces. Criações de telas. Essas telas vão chamar nossos componentes de negócio, que já vão estar prontos, né? Basicamente é o que a gente vai fazer no SIG. A gente vai fazer uma aplicação usando JPA, VJB e JSF. E aí a gente vai passar aí um mês, um mês e pouquinho, trabalhando com o JSF. E aí eu vou mostrar como a partir das telas do JSF chamar nossos componentes de negócio. E aí já vem a segunda prova. Okay? Dia 19 de maio, que é a segunda prova. Apresentações de POP, prova substitutiva, 9 de julho. Para quem perdeu uma das provas, tá? Ela é fechada só para quem perdeu. Minha sugestão, estudem para P1 e para P2. Tá? É menos matéria que precisa estudar do que para sub e para avaliação final. Se não tem como, venha fazer uma avaliação substitutiva. Tá? Mas é toda a matéria substitutiva. Avaliação final, também toda a matéria, para quem for com a nota entre 4 e 7. Tá? Deixei aqui embaixo também o mesmo PDF. Lembrando de novo como é que é a fórmula do cálculo da nota e as datas importantes que a gente tem. Uma quinta-feira aí a gente vai ter PMI, a prova de PMI, dia 12 de maio, e as apresentações de fato. Né? Então, esse semestre até está um pouco espaçado. Não faz. Vocês não têm aula nesse dia. Mas eu vou aviso antes também de novo, que não tem aula. Você se importa fazer PMI? Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Vou mostrar primeiro aqui no NetBeans. Nessa primeira parte, que é a parte do JPA, por enquanto a gente ainda vai criar aplicações Java, aplicações de console e aplicações desktop. A partir do EJB, a gente vai começar a criar aplicações EJB e aplicações web. Okay? Aí eu queria mostrar como é que eu crio uma aplicação aqui. Novo projeto. Quando é uma aplicação web, você vai escolher a categoria Java Web e selecionar a aplicação web. Quando é uma aplicação EJB, a gente vai usar Java Enterprise Edition, módulo EJB. Okay? Mas aí eu vou mostrar de novo, depois. Então, vou criar só uma aplicaçãozinha web aqui. Então, eu costumo salvar sempre no V. Dá pra, se precisar desligar o micro, tá lá o negócio ainda. Exemplo, app, aplicação web. Então, que é uma aplicação web simples. Vou definir como projeto principal. Próximo. Aqui na faculdade, a gente utiliza, na verdade é assim, toda aplicação web,
ela vai agora ficar dentro de um servidor web. Então eu vou mostrar, eu vou explicar um pouco do servidor. Aqui na faculdade a gente usa um servidor web chamado Glassfish e a nossa aplicação vai ficar dentro dele. Okay? A gente está usando a versão 6 do web, já no Brasil de Show 6. E esse daqui vai ser o caminho que eu vou chamar de aplicação. Próximo. Aqui ele vai te perguntar quais frameworks você vai usar na sua aplicação. Na aplicações web que a gente vai fazer, a gente só vai usar o Faces, o Java Server Faces. Só selecionar, ele já vai configurar ele para você usar. E finalizar. Aqui ele já cria uma aplicação web para você, cria uma telinha inicial para você. Tá? Todas as telas vão ficar aqui dentro de páginas web. Toda a parte de negócio vai ficar aqui dentro de código-fonte. Então, na aba de serviços, eu tenho aqui dentro de servidores um servidor web que eu estou usando, que é o Glassfish. Botão direito, iniciar, ele vai começar a startar esse Glassfish. Terminou de iniciar, ele vai ficar com o sinalzinho verde. Tá? Bom, não tem ainda nenhuma aplicação. Mais pra frente eu vou mostrar como criar uma conexão, um pool de conexão aqui com o banco de dados. A gente vai criar também. E vai falar para mim, para a aplicação pegar todas as conexões com o banco através desse pool aqui. Vocês vão ver que é uma forma bem mais simples de fazer aí uma conexão. Bom, tenho o meu servidor, quero colocar minha aplicação lá dentro. Botão direito, implantar. Ok? Se você quer implantar e executá-la de uma vez, botão direito, executar. Então, se você colocar para executar, ele vai pegar a sua aplicação, vai empacotar ela, gerar um arquivo WAR, pegar esse arquivo WAR, colocar dentro do seu servidor web, publicar lá dentro e iniciar a aplicação. Então, quando você cria uma aplicação, ela já vem por padrão com o Hello World montado para você. Você pode vir aqui, por exemplo, trocar Hello World. Está lá a sua aplicação web. Ok? Ela já está rodando dentro de um servidor web. A gente vem aqui em serviços, está lá a aplicação web. Ok? Mas professor, aí você salvou e e atualizou, você só atualizou direto? Aqui eu salvei. Ah, tá. Eu vim aqui, edito o código, né? Salva, e aí você vem aqui e dá um refresh. Ok? Essa é uma das vantagens da gente usar aqui na faculdade o NetBeans com o Glassfish. Essa integração com ele já é muito boa. Esse negócio de você salvar e atualizar chama Hot Deploy. Você faz e testa na hora. Você não perde tempo. Por quê? Dependendo do servidor web, você precisa vir aqui, tirar a aplicação e publicar ela de novo para poder testar e ver o que aconteceu. Aqui com o Glassfish a gente consegue fazer isso na hora. Altera e testa. Tá? Bem mais fácil. E com Eclipse? Com Eclipse, por exemplo, um Eclipse com um Glassfish ou um Eclipse com JBoss, você tem que ir lá e fazer, parar ou fazer a configuração do Hot Deploy dele. Ah. É que com o NetBeans e Glassfish isso já vem pronto. Não precisa mexer em nada. Tá? Esse NetBeans que está aqui é a versão instalada. Ele pegou e instalou e pronto. Você não precisa configurar. Tá? É só pegar e usar. É muito importante, na hora que vocês instalam o NetBeans na casa de vocês, dêem uma olhada aqui em ferramentas, plugins. Primeiro, se tiver alguma coisa para atualizar, eu recomendo que vocês atualizem. Tá? Ele aparece, vira e mexe que aparece aqui, ou aparece uma mensagem aqui para pedir para você atualizar ele. E instalado, deem uma olhada se a categoria Java Web e Enterprise Edition está ativa. Se não estiver, se ela estiver assim cinza, é só clicar na frente do nome dela. Vou pegar o outro aqui, ó. É só clicar na frente do nome e ativar. Tá? Então verifique se essa categoria aqui, Web, está ativa. Normalmente quando você baixa, um dos itens que você baixa lá do site do NetBeans é o NetBeans com a parte Enterprise Edition. Então ele já vem com um Glassfish, já vem com um Tomcat para você usar. É só lembrar de na hora de instalar isso junto. Ok? Normalmente ele já vem só ativo também. É que daqui da faculdade não está ativo, mas eu já pedi para eles arrumarem.
É isso aí. A partir do momento que você ativou, você começa a desenvolver aplicações web. Tá? Então vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho como é que funciona. Alguém sabe o que é um servidor web? Eu falei que eu tenho um aqui que chama Glassfish. Para que esse negócio serve? Para simular a internet. Não. Não? Não vai dar pra nada. Vocês me dão um minutinho. Deixa eu só pegar o telefone assim. Então, vamos lá, alguém sabe o que é um servidor web? É uma aplicação. Tá? O servidor web é um problema. E fica rodando dentro de uma máquina. Normalmente um servidor. Bom, então o que essa aplicação faz? Né? Para que eu tenho um servidor web? Imagine só, vocês estão lá na casa de vocês e digitou lá no site, lá no browser, lá no navegador, www.metodista.br. O que acontece na hora que você dá um enter no seu navegador? Ele abre a tela, né? E o trabalho para fazer isso funcionar? Não importa, né? Viu a tela, não interessa, né? Olha só. Aqui vocês estão, por exemplo, numa internet, ou numa rede, né? Você veio aqui, falou, olha, digita esse endereço, ele vai para a rede. Atrás de todo endereço que você digita tem um número, que é um IP, é o número da máquina, sei lá, 200, 210, sei lá, 12, 20. É um número que significa onde é que está o meu servidor. Tá bom? Com esse número, ele vai chegar na minha máquina. Aqui, que tem o meu Glassfish. E aí, essa máquina tem uma porta aqui que ele vai ficar esperando. Que é a porta 8080. Depende do servidor, 8080, 9080, 808, você configura isso como você quiser. Se você quiser, você pode habilitar até um 80443 para fazer um HTTPS, a conexão segura. Ok? Bom, isso daqui, quando você pede alguma coisa, chama uma requisição. E você quer algo. Tá? Você está falando, olha, para esse servidor, eu quero que você me dá o que tiver nesse endereço. O que ele vai procurar lá? Uma tela. Pode ser uma tela. Dentro do meu servidor, eu tenho uma área aqui chamada Container Web. Esse Container Web, ele é responsável por tratar a camada de tela, fazer a parte de tela dentro dele. Então aqui você pode ter, por exemplo, páginas HTML, vai ter os seus JavaScripts, a gente vai criar páginas JSP, vamos criar páginas JSF. Você também pode ter aqui classes, ok? Mas o que acontece? O container ele vai fazer, vai trabalhar aqui dentro e no final ele vai devolver um HTML com o texto do que você pediu. Tá? Isso daqui chama resposta. Você vai pedir alguma coisa e ele vai te dar uma resposta que você pediu. Ou encontrei ou não encontrei. Às vezes vocês entram no site e faz lá erro 403, research not found, ou erro interno, 500 e alguma coisa. Né? Então é sempre uma resposta. Normalmente é uma resposta positiva com o código HTML que você quer. Aí isso daqui vai vir e vai aparecer lá no seu browser, no seu navegador. Ok? Então, toda vez que você der clicar num botão, ele faz esse trabalhinho aqui. Tá? O que acontece? Eu preciso ter um pouco aí de dinamismo. Né? Então eu posso ter minhas classes aqui que vão fazer alguma coisa, algum código, consultar um banco de dados, algo do tipo. A gente tem alguns servidores web que são chamados servidores legacy.
São servidores que praticamente eles têm esse container web só. Então ele serve para retornar HTMLs, processar páginas JCP, JCF, fazer uma classe aqui, conectar num banco e acabar por aqui. Tá? Por exemplo, o Tomcat é um servidor web que só tem esse container web. Então você pode vir aqui fazer uma página HTML, um JCP, um JCF, tá? Fazer uma conexão com o banco. Okay? Por exemplo, um outro chama Jet. Outro servidor web faz isso daqui também. Tá? São servidores leves. Você pode usar até alguns outros frameworks. Você pode fazer uso do framework Spring, do framework Vector, PentaY. Tem diversos frameworks que você pode usar aqui nessa camada aqui. Tá? Bom, dentro do servidor, alguns outros eles têm mais um container chamado de container JB. O que é esse container JB? Ele tem uma parte mais de negócio, mais pesada. Tá? Ele serve para trabalhar, atender, na verdade, múltiplas requisições, trabalhar com um processamento mais forte. Okay? Então, quando você tem uma aplicação mais robusta, você normalmente vai usar um servidor web que tem um container JB também. Tá? Por quê? Dentro desse container JB vão ficar os nossos componentes distribuídos. Então aqui dentro vai ter diversos componentes que são distribuídos. São componentes que podem ser utilizados do lado de cá também. Aí vai vir aqui e vai fazer essa comunicação. Tá? Eu do lado de cá eu preciso de um componente. Eu vou lá e peço, olha, me dá o componente A. Aí ele vai lá e cria o componente X e pronto. Quando a gente trabalha com componentes, esses componentes são componentes EJBs. Tá? Quando a gente trabalha com esses componentes, a gente não dá new neles. Você não dá new num componente JB. Você pede para o servidor: olha, servidor, me dá um componente A. Ele cria e te dá. Você precisa de uma conexão com o banco de dados? Você não cria a conexão na mão. Você fala para o servidor: olha, me dá uma conexão com o Oracle. Ele vai lá e cria a conexão e te dá lá para você. Você precisa de uma fila de mensagem. Você fala: me dá essa fila de e-mails. Ele vai lá, pega a fila, uma instância e te manda uma para você. Então você não dá new. Tem uma outra coisa interessante. Na aplicação web, quando a gente cria uma aplicação web, vocês não vão ver lá classe membro. Não tem classe membro. Porque sua aplicação não necessariamente começa com uma classe principal. Ela vai começar por telas. E as telas que vão definir o que ela tem que fazer lá dentro. Ok? Bom, esses componentes, aqui eles podem estar em uma máquina só, eles podem estar espalhados em 10 máquinas. Eu posso fazer o que eu quiser aqui. Posso colocar isso em várias máquinas separadas para otimizar. Posso deixar os componentes mais pesados em uma máquina, os mais leves em outra. Bom, por isso são componentes distribuídos. Aqui também eu posso, se eu quiser, eu posso vir aqui e fazer uma conexão com o banco. Usar um DAO. O DAO lá vai lá e pede um pool, um Oracle, por exemplo. Ok? Você vai ter aqui seus objetos, por exemplo, uma pessoa, um aluno, o professor usa, chamado professor JB. Então você vai ter aqui as classes, né? Então, por exemplo, você tem uma tela, ela vai chamar uma classe, essa classe vai pedir um componente, ele vai vir aqui pegar um componente, esse componente chama um DAO, o DAO vai lá e consulta o aluno, ok? Consultou, devolve todo o trajeto, chega de novo para sua casa. E dá uma certa volta aqui do lado de cá. Bom, qual que é a parte legal de fazer isso tudo separado, tudo bonitinho, né? Você pode separar isso em várias máquinas, você pode ter um componente, inicialmente ele vai lá e consulta no Oracle, depois você mudou para SQL Server, ele vai lá e consulta no SQL Server. Quem está do lado de cá, não importa. A tela não importa para ela se o negócio é feito no Oracle, no SQL Server ou no TXT. Tá? O importa é o que? O componente sabe o que ele vai fazer. Tá bom? E aqui, a gente vai usar um cara aqui chamado JPA. Uma hora você está usando o Oracle,
Amanhã o seu chefe falou, a gente vai atualizar custo, vai virar tudo mais quer. Muda todas as consultas, muda todos os inserts, muda tudo? Não. Se você faz usando JPA, você não muda nada, você muda 3 linhas. Qual é o banco, qual é o usuário, qual é a senha. O resto está funcionando. Não muda mais nada. Então, aqui é uma alteração que acontece só aqui embaixo. O componente não precisa saber. Para ele não importa qual é o banco. Para a tela não importa qual é o banco. Vai importar só aqui só. Então você tem as coisas bem definidas. Tudo bem separadinho. Ok? Duas. Olha só, se a gente vai fazer aqui na aula, eu costumo criar 2 aplicações. Não necessariamente precisa ser 2, tá? Mas eu gosto de criar 2 que é para mostrar essa parte distribuída. Então a gente vai ter uma parte da aplicação que tem uma conta só das telas. Renderização de página, criação de página. E a gente vai ter um outro projeto que cuida só da parte de negócio. Okay? Se a gente quiser, a gente pode pegar isso daqui, colocar nessa máquina, componente de negócio, a parte de tela colocar nessa máquina. E falar, olha, acessa o IP, aquele IP lá e pede os componentes daquela máquina. E a minha aplicação está funcionando. Isso é uma aplicação distribuída. Tá. Beleza? Deixa eu ver bastante disso. Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho da matéria. Então, objetivo, vamos falar um pouquinho do que é criar. Essa disciplina é uma programação baseada em componentes. O que é criar componentes, né? O foco não é só nos componentes, que são os componentes JBs, mas a utilização deles, né? Então a gente vai fazer a parte de tela, chamar dos componentes, o componente fazer a parte de persistência no banco de dados. E aí eu vou usar o JPA, Java Persistência API, para fazer a parte de banco. Olha só um negócio. Como é que eu faço o insert daquele minha pessoa, por exemplo, usando JDBC? Alguém sabe? É um monte de linha. Mais ou menos, como é que é? Alguém lembra? Bom, primeiro tem que conectar, né? Com Conecta no banco, tá bom. Conecta. Oi? Escreve insert, né? Insert, into, blá blá blá. Lembra de não esquecer das aspas, né? Oi? Isso, calma aí, mas antes, como é que eu executo esse cara aqui? Preciso de um statement, né? Preciso de um statement para executar essa consulta. Depois disso, eu vou lá e fecho. Vou close ao meu banco de dados. É assim que funciona. Com o JPA, a gente vai ter uma classe que vai conectar no banco e ela vai ter uma conexão. Ela chama Entity Manager. Tá? Eu quero salvar. Ele tem um método chamado persist. E passo o objeto aluno para ele salvar. Só. Não preciso escrever o comando do SQL para fazer insert. Por quê? Todo insert é igual. É igual. Ele pega os atributos da classe, vê quais são as colunas e gera o insert para você. É assim que faz. Eu quero remover um objeto. Remove. Você remove o objeto. Ele dá lá o delete. Eu quero atualizar. Qual que é o método? update. Merge. Quase. Ele vai lá e gera o update para você no banco de dados. Eu quero consultar por ID. Find by ID. Você vai falar qual é a classe, qual o ID. Ele faz o select na tabela, onde o ID for igual a tal, e te retorna o cara. Você entendeu? É mais fácil. A gente vai ver que quando a gente está no desktop, a gente tem que tomar conta com transação. Quando a gente vai para a web, a gente ganha a transação pronta. Então eu vou mostrar no desktop, que é um pouquinho mais difícil, onde a gente faz a transação manualmente. Depois eu vou mostrar com o JB, quando ele faz a transação para a gente. Mas a instrução, aquilo lá, é desse jeito que faz. Tá bom? Insert, persist, remove, merge, find by ID.
Ok? Vou criar uma query, vou criar uma EJBQL, uma query orientada a objetos. Tá? Não é SQL puro, é bem parecido com SQL, só que o jeito que você pensa é bem orientado a objetos. Montou aquela query, EJBQL, não importa qual é o banco de dados que tem aqui. Tá? Ele vai escrever a query no SQL do banco de dados para você. Então você pode ir lá e trocar o banco. Se der tempo, a gente vai ver também um pouquinho de web services. Eu não tenho certeza se vai dar tempo. E criação das telas com JSF. Professor, nesse caso de mudar o banco, aí você tem que fazer coisas manualmente ou ele faz automaticamente, ele detecta qual é o banco e muda você sozinho? Só vai falar qual é o novo banco para ele. Ah, tá. Olha, usa esse banco com driver tal. Tá. E qual usar esse só. Se o resto tiver tudo feito de acordo com o padrão, você não precisa mexer em nada. Bom, então o que a gente vai começar vendo? A gente vai ver a parte de JPA, usando uma aplicação console ou swing, acessando um banco de dados. Depois disso, a gente vai começar a ver a parte de JBs. A gente vai focar em Session Beans, que são JBs de negócio. Tá? Tem os Message Bean, são os JBs de mensageria. Esse normalmente não dá tempo de mostrar também. Vou focar realmente no de negócio. Até aqui é a prova 1. Parte de JBs com JPA. Talvez eu mostre alguma coisinha aqui para chamar os JBs da web ou do cliente também, para a gente testar esse componente. O legal de testar isso é assim, você tem a regra de negócio executando no seu servidor e você tem uma aplicação swing que está comunicando com o servidor e usando a regra de negócio que está lá, a conexão do banco que está criada lá. Tá? Qual que é a vantagem de fazer isso? Se eu tenho, por exemplo, aqui um cadastro de aluno e eu tenho um site para cadastrar aluno e uma aplicação cliente para cadastrar aluno, a mesma lógica pode ser usada pelas duas aplicações. É só usar. Tá? Simples assim. Você não tem que fazer todo o cadastro de aluno aqui no cliente de novo, no swing. Tá? E você precisa fazer todo o cadastro de aluno só para web. Você faz um de forma distribuída e que atende a qualquer um. E aí depois a gente vai ver. No segunda prova eu vou focar na parte de web, então vai ser mais a criação de tela. Então é bem criar bastante tela, a gente vai criar. Vai fazer essas telas usarem os componentes JBs que a gente já criou também. Alguns exercícios, que o negócio que eu falo que é legal fazer todos os exercícios. Alguns exercícios eu uso o exercício anterior. Então eu falo, olha, vamos continuar o exercício, sei lá, do mês anterior que a gente já fez e continuar ele hoje. Então, a gente foi aqui e fez a parte de negócio. Mais pra frente a gente vai criar uma tela para usar aquele componente que já fica pronto. Por isso que é legal fazer todos os exercícios. Então, nessa disciplina eu foquei em JSF, na disciplina de programação distribuída eu foquei em Servlet e JCP. Bibliografia. Esses dois livros são os livros que eu uso para fazer todo o material. Eu uso eles. Os dois tem na biblioteca e em português. São dois livros bem legais. Esse daqui, o Core, que já você fez, não é tanto assim meio que um passo a passo, você aprender, ele é mais um guia de referência. Você vai lá, consulta como a matéria funciona, como funciona tal coisa. Ele é bem legal para explicar isso. Agora o Java Beans, ele já meio que você cria uma aplicação inteira dentro dele também, usando JB e JPA. Então é bem legal os dois livros. Esse livro aqui, o Master Enterprise Java Beans 3, é um livro bom também, um pouquinho difícil de ler, mas ele é bem legal, que está de graça no site do Server-Side. É só entrar lá e baixar. Para quem quiser, tem a especificação do EJB e do JPA. A especificação é um documento que explica como a implementação do EJB e do JPA tem que funcionar. Então, se você ler a especificação, quando você for usar, tem que funcionar daquele jeito que você lê. Não importa qual é a implementação. Tá? Por que não importa qual é a implementação? O JPA, por exemplo, ele tem várias implementações. A gente vai usar o do Hybrid, a implementação do JPA do Hybrid. Mas tem o OpenJPA, tem o do Oracle, que é o Top Link.
que também implementou a especificação do JPA. Tá? Então é um documento que vai falar como funciona. E todos simplesmente têm que executar daquele jeito. É que alguns têm os diferenciais, dá alguma coisinha a mais, mas o básico todos tem que fazer igual. E um tutorial que mostra como trabalhar com todas as tecnologias do Enterprise Edition, tem esse tutorial aqui. Atualmente está na versão 6 do Enterprise Edition. Então, eu ainda não tenho certeza se a gente vai conseguir usar a versão 6 mesmo. Vamos ver durante o semestre. Metodologia eu já falei. Vamos falar na plataforma. Então. Bom, tudo que a gente viu no semestre passado foi a parte Standard Edition. Ok? Toda essa parte Standard Edition é a base. Tá vendo esse amarelinho aqui? É a base para Enterprise Edition. Ou seja, todo Standard Edition está dentro do Enterprise Edition. Então, algumas coisas que a gente vai usar vem do Standard Edition. Toda a parte de linguagem é do Standard Edition. A parte de comunicação com banco de dados, a gente pode fazer via HTTPC, do Standard Edition. A parte de comunicação entre os objetos é a parte de chamada de método remoto. Também está no Standard Edition. Ok? Então, a gente usa algumas coisas do Standard e algumas coisas novas que é do Enterprise Edition. Como por exemplo, aqui eu tenho uma API chamada JAX WS e JAX RPC. São duas APIs para você fazer uso de web services. Tem até uma API nova agora, que é a JAX RS, que é a Web Services RESTful. A gente tem, por exemplo, Management, é a API de gerenciamento. JMS, a de mensageria. Você pode mandar uma mensageria, vou explicar para o que é mensageria. Connections e JTA. JTA é um negócio bem legal que é a parte de transação. É a Java Transaction API. Olha só. Imagina só, você tem aqui, você está aqui no seu programa, está executando, chega um ponto, ele precisa vir aqui no Oracle e dar um insert no Oracle. E um pouquinho depois ele precisa vir aqui no MySQL Server, dar outro insert. Minha pergunta, se esse insert falhar, ele pode fazer, ele pode deixar isso aqui sendo feito? Depende, tá? Normalmente não. Normalmente você faz tudo e você não faz nada. Tem um negócio que chama transação. Você inicia uma transação e termina uma transação. Dentro dessa transação, ou executa tudo ou não executa nada. Então, se aqui falhar, ele tem que dar um rollback desse cara lá de cá. Isso chama two-phase commit. Quando você trabalhar com mais de um banco de dados e tem que garantir a consistência dos dados em todos eles. Okay? Two-phase commit. Isso é bem importante. E a gente ganha isso quando usa o JB. Quando você usa o JB, todos os métodos, imagina que aqui começou o método e aqui terminou o método. Toda JB por padrão tem transação em todos os métodos. Se você não quiser transação, você tem que tirar. Colocar uma anotação para tirar. Por padrão, todas elas têm. E aí, se você precisa de mais de um, manter a consistência de mais de um banco, é só você habilitar o banco de dados para permitir isso também. É o XA, Data Source. Tá? E isso a gente usa bastante. Eu, por exemplo, tenho uma aplicação que eu faço uso de 3 bancos. Então eu tenho que fazer um insert no SQL Server, no DB2 e no AS400. Se algum deles falhar, tem que desfazer os outros. Não pode continuar. Qualquer coisa errada, tem que voltar ao que foi feito. Isso você ganha pronto usando JTA. A Java Parsing, que é aquele banco, JSF para fazer tela, JSTL, Standard Tag Livre. São tags prontas que a gente vai usar para a criação de telas. Você pode usar algumas tags que já estão prontas, que te facilitam o uso da tela, da criação de telas. A parte de Java Mail, que é a parte de envio de e-mail. Você pode tanto enviar e-mail como enviar uma mensagem, né? São dois conceitos bem diferentes. Às vezes o pessoal até acaba confundindo. Tem também a parte de criação de applets na tela. Vocês sabem o que é um applet? Um applet é igual uma aplicação desktop, só que ela roda dentro do navegador.
Imagina você pegar seu programa do desktop e rodar ele dentro do Internet Explorer ou do Firefox. Tá? Você pode fazer um applet, um programinha em applet que tem a cara e o visual igualzinho de uma aplicação desktop. Você pode ter as aplicações cliente acessando a parte Enterprise também. Okay? Tem bastante coisa que eu vou fazer nova aqui no Enterprise Edition. Mas para vocês verem, o Standard Edition, que é o que a gente viu, é a base para esse semestre. Então, o JBs. Vou ligar um pouquinho. Eu vou dar só uma visão geral de alguns itens que a gente vai usar durante esse semestre. Nem tudo que eu vou mostrar que a gente vai usar, mas é legal saber que existe. Por exemplo, o EJB. O EJB é uma especificação, é um documento que vai definir como é que os componentes distribuídos funcionam. Okay? A partir desse EJB, a gente tem, na verdade, um framework. O que é um framework? Ele é uma base para você desenvolver alguma coisa. Esse framework do EJB ele é uma base para você criar componentes distribuídos. Então ele te dá algumas vantagens quando você usa ele. Algumas coisas prontas ele já vai fazer isso para você. E utilizando aí o JB, você passa mais tempo preocupado com a lógica e menos tempo com os recursos que você tem que trabalhar. Por exemplo, imagine só, eu tenho aqui uma aplicação separada em duas máquinas. Como é que eu faço essa comunicação de rede entre as duas máquinas? Não sei, não preciso saber. Ele faz para mim sozinho. Eu falo qual é o IP, ele faz isso. Tá? Você tem isso pronto. Okay? Então, se ele não fizesse isso, eu ia ter que fazer essa comunicação de rede na mão. Como ele faz, eu deixo ele e ele faz todo o serviço para mim. Tá? Então, algumas coisas a gente vai ganhar. Mas, gerenciamento de transação, que é isso aqui que eu falei. Abrir um método, começa a transação. Tudo que executar lá dentro é uma transação. Se deu errado, ele automaticamente manda um rollback. Se fosse no JDBC, você ia ter que colocar um finally aqui, se der um catch, se der alguma coisa errada, dá um rollback. Ali ele faz para você. Se der uma exceção, ele dá rollback. Automaticamente. Segurança. Olha só, um negócio muito legal. Você tem um método. Ó, digamos aqui que eu tenho o método salvar. Ok? Ele vai começar aqui. Eu posso definir que esse método salvar só pode ser chamado por um administrador, um perfil administrador. Eu posso definir no método qual perfil tem acesso a chamar aquele método. Se for um perfil diferente, ele dá uma exceção. Então ele chega a dar um nível de segurança bem baixo mesmo. Você consegue controlar esses detalhes, né? Só chama esse método quem tem essa permissão. Se não tiver, ele não vai chamar. Tá? E é fácil de fazer. Você coloca uma anotação em cima e ele vai falar qual é o perfil que pode acessar. Esse método. Concorrência. Você precisa criar 50 mil objetos. Ele cria para você. Ele controla toda a concorrência para você. Tá? Você não precisa nem criar thread do lado de cá. Ele cria tudo para você. Na verdade, tem gente que fala que é até errado criar thread numa aplicação web. Tá? Toda essa parte de concorrência ele vai criar. Se você precisa criar 50 mil objetos, ele vai criar os 50 mil objetos para você. Mais rápido que tudo é. Vai te devolver eles. O serviço de rede que eu comentei. Gerenciamento de recursos. Eu preciso de uma fila de mensagem. Eu preciso de uma conexão com o banco de dados. O que acontece? É só pedir. Depois que você configurou, você fala, olha, cria a conexão com o Oracle. Ele vai lá te dar a conexão. Na verdade, isso aqui a gente pode definir um pool. Um pool seria ele deixar algumas conexões prontas. Por exemplo, umas 10 conexões prontas com o banco. Conforme você precisa, você vai lá e pega. Olha, me dá uma conexão. Você pega, usou, devolve para o pool. Se precisar mais de 10, você pode configurar para ele aumentar isso daí. O mínimo e o máximo que ele vai chegar. Tá? É bem legal. Depois que você configura um pool no servidor web, você só pede. Tá? Você vai escrever @persistence. Aí você vai falar qual que é o unit name, nome da unidade. E tá
você der uma conexão com o banco de dados. Tá? Ele faz a conexão, Ctrl+C e edita ela. A parte de persistência que eu comentei, mensageria. JPA. O JPA é um padrão, também uma especificação, né? Que na verdade ele surgiu de um framework chamado Hibernate, um framework de modelagem objeto relacional. Então o que ele faz? Ele faz sua tabela virar um objeto. E ele faz o relacionamento para você. Se você segue o padrão dele, você cria uma classe, coloca uma anotação, @int, @id, tá lá. É aquela classe, significa aquela tabela. Ele faz todo o relacionamento para você automaticamente. Não precisa fazer nada, se você seguir o padrão dele. E uma outra coisa legal, essa parte do JPA, comentei, né, ela vai ficar aqui, no DAO. Então, se eu trocar o banco, está funcionando a aplicação. Não precisa mexer. Tá? Essa é uma das partes melhores. Java é uma linguagem multiplataforma. Você pode rodar em qualquer plataforma. Múltiplo de dados. Qualquer banco de dados. Se você executar, vai funcionar. E se você faz sua aplicação seguindo os padrões do JPA, você não tem mais trabalho com um banco de dados. É só trocar, tirar um pelo outro. Tá? Não é tão simples ocorrer de você ir lá trocar o banco de dados. Às vezes acontece. Às vezes a empresa quer economizar com licença do Oracle, comprar uma licença do SQL Server que é mais barato. E aí você tem que migrar todo o sistema para aquela nova aplicação, para aquele novo banco de dados. Se você deixar fixo todos os instantes, todos os SQLs, alguma coisinha que você usa mais daquele banco lá que não tem no outro, você vai ter que mexer. Okay? Então se você faz ele padrão do JPA, você vai trocar o banco. Super sossegado. E a gente pode usar o JPA tanto para aplicações web, como para aplicações console e desktop, que é a parte Enterprise Edition e Standard Edition. O JNDI, outra API, a Java Name Directory Interface. Ela serve para quê? Para você pedir os componentes. Imagina só, eu estou aqui e eu quero esse componente A. Eu falo, olha, cria para mim o componente A. Ele vai lá e dá um new no componente, instancia. Se tiver alguma conexão com o banco, ele já pega uma conexão com o banco, já coloca no componente para você. Então, você deixa o servidor fazer algumas coisas para você. Você fala, olha, eu quero essa conexão, esse componente com essa conexão pronto. Ele já vai lá, deixa tudo prontinho e te devolve um objeto pronto. Você não vai dar new em nada do seu JBase. Porque ele vai lá e cria para você. E quem faz essa solicitação, olha, eu quero esse componente, eu quero essa fila de mensagem, eu quero esse banco de dados, é uma API chamada JNDI. Tá? Na verdade aqui você vai fazer um lookup, um método chamado lookup, e eu falo, olha, pega para mim esse objeto. Ele cria, você dá o nome e ele cria um objeto para você te devolver. Okay? Essa funciona. Ele faz desse jeito, eu vou mostrar como a gente cria um carinha desse daí também, como a gente usa isso. A mensageria. Mensageria é um negócio muito legal. E é comum de se usar agora em aplicações. Olha só. Imagina o seguinte, você tem uma aplicação, digamos que eu tenho uma aplicação A, tá? E aqui a gente tem uma fila. Isso aqui é um desenho só para testar. A aplicação A vai lá e joga objetos, itens dentro dessa fila. E aí depois, uma outra aplicação B vai lá e pega os objetos que estão na fila e processa eles. Alguém sabe qual é a vantagem de fazer isso? Jogar itens numa fila para depois uma aplicação ir lá pegar? Mais rápido? Ele vai pegar, normalmente ele pega sequencial, entrou e pega. Mais rápido? Mais rápido? Não, não é mais rápido não. Uma das vantagens, isso é assíncrono. O que é assíncrono? Essa aplicação vem aqui, coloca e esquece. Volta a fazer o serviço dela. Tá bom? E aí depois essa outra aplicação que vai lá e trabalha com isso aqui. Por exemplo,
Já mandaram uma mensagem no Signal? Já. Um outro, já, né? Como é que faz? Quando você dá lá o enviar, na verdade ele vem aqui na fila e coloca um objeto lá na fila. Só. Na hora que você clica em enviar, você fica esperando alguma coisa? Você não espera nada. Você clica no botão enviar, ele joga na fila e pronto. Você continua fazendo o seu serviço. Você acha que você já mandou um e-mail, já mandou a mensagem. Só que você não mandou ainda. Está na fila. Tá? Eu posso, às vezes, quando você manda um e-mail, ele não chega na hora. Nem sempre, né? Depende do jeito que está, o processamento, o servidor. Então, às vezes a gente manda uma mensagem, ela não chega na hora. Mas isso aqui é bem rápido. Consumir as filas são bem rápidos. Mas o que acontece? Você vai lá e manda e esquece dele. Imagina só, se o diretor tivesse que mandar uma mensagem para todos os alunos e tivesse que ficar esperando ele mandar mensagem por mensagem. Ia ficar lá carregando lá, uns 10 minutos lá rodando, até mandar o e-mail para todo mundo. Então isso aqui é um trabalho chamado assíncrono. Você vem aqui, joga na fila e volta a fazer o seu serviço. Tá? E depois a notificação vai lá e consome. Isso daí. Okay? Então, de certa forma, é mais rápido, né? Não quer dizer que o processamento da coisa em si seja mais rápido, mas agiliza uma outra coisa. É, né? exatamente. Agiliza um outro lado. Você não tem que ficar aqui esperando. Você meio que desafoga. Você fala, olha, top, e volta a fazer o seu serviço. É igual assim, você fala, olha, faz pra mim esse relatório. E fica esperando você fazer. Entendeu? Ó, eu preciso que você vá lá e, sei lá, vai lá no mercado e compra um negócio pra mim. E fica esperando o cara comprar, sem fazer outra coisa. Isso chama síncrono. Você faz, pede e espera a pessoa fazer. Tá? Tem gente que espera. Eu não consigo esperar, eu vou fazer outra coisa. Né? Isso chama assíncrono. Você vai lá, pede e vai fazer outra coisa. É o que está acontecendo com as telas hoje. As aplicações web estão ficando bastante assíncronas. Você clica no botão e aí vai fazer outra coisa, enquanto ele está processando alguma coisa, quando ele terminar, ele te mostra que ele terminou e você está fazendo outra coisa. Tá? Você não para. Entendeu? Isso é assíncrono. Então, ele é um pouco mais rápido, não tanto, porque ele tem que processar de qualquer jeito. Tá? Mas às vezes quem processa pode ser uma outra máquina mais potente que essa máquina aqui. Essa máquina pode ser uma máquina mais potente. Tá? Uma outra coisa que eu gosto de usar em mensageria quando vocês vieram se matricular, vocês ganharam uns papeizinhos lá para assinar, não tinha isso? Um boleto bancário para pagar. Né? Isso chama Welcome Kit. Essa geração, imagina, eles fazem isso por curso. Então pega o curso de análise, manda gerar o Welcome Kit de todo mundo. Ele gera um PDF enorme com todos os documentos para os alunos. Aí ele pega esse PDF e manda imprimir. Só isso. Então, imagina se a pessoa tivesse que clicar no botão lá, gerar o Welcome Kit de análise e tivesse que ficar esperando gerar todos os documentos de todos os alunos. Ia ficar lá o dia inteiro, só olhando, carregando. Se tiver que fazer isso para a faculdade inteira, né? No curso, a pessoa que faz isso faz na faculdade inteira. Ela gera o Welcome Kit na faculdade inteira. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai pedir. Pediu e deixa lá pedindo. Depois ela tem uma outra tela que ela vai consultando, se já terminou. Então ela volta lá daqui 1 hora e olha, está pronto. Ou ela pega, deixa de noite, coloca lá uns 5, 6 Welcome Kits para fazer, chega de manhã e vê o que está pronto já. E usa. Então isso chama síncrono, você não tem que ficar esperando. Você vai lá e fala, faz, quando estiver pronto eu vou lá e usa. Tá? Eu não preciso disso exatamente agora. Tá bom? Se você precisa de algo agora, é síncrono. Tem que ser síncrono. Se não for agora, pode ser síncrono. Uma outra vantagem de fazer isso, alguém sabe? Imagina só, que aqui eu tenho uma aplicação em Java e aqui eu tenho uma aplicação em .NET. Ou eu tenho uma aplicação em COBOL, ou em RPG. Eu posso usar também para fazer integração entre aplicações. Eu venho aqui, coloco uma informação aqui e ele vai lá e consome. Tá? Então eu posso, por exemplo, aqui eu vou lá e solicito uma geração de boleto. Aí ele vai lá, pega, vem aqui e faz o boleto. E gera o PDF no outro lugar para você.
Tá? Eu já usei para fazer integrações com outras aplicações. Tem isso aqui chama Mon. Esse sisteminha de mensageria chama Mon. Tem alguns sistemas, por exemplo, o MQ Series na IBM só faz isso. Você vai lá, coloca um objeto MQ Series, a outra linguagem vai lá e pega aquele objeto e processa. Então você integra aplicações de diferentes linguagens. É a mesma coisa, o JMS. Você pode tanto usar uma API chamada JMS para fazer isso, como o próprio JB, que tem um LTB chamado MDB, o Mainstream Beam, que faz mensageria também. Web Services. Web Services vieram para dar uma reviravolta aí nas coisas. Olha só. Falei que JMS é uma forma até que bem legal de fazer integração entre aplicações. Então, digamos que eu tenho aqui minha aplicação Java e eu tenho que comunicar com a aplicação .NET. Eu preciso fazer uma aplicação, usar outra, comunicar com a outra. Alguém tem alguma sugestão de como fazer isso sem servir a JMS, que eu já falei? Alguém chuta uma forma de fazer isso? Posso mandar um arquivo TXT para ele? Com meus dados? Venho aqui, configuro um FTP, pego minha aplicação, jogo meu TXT para cá, a aplicação do .NET vem aqui e pega um TXT. Pega um TXT separado por ponto e vírgula, separado por casas, quantidade de casas e processo. Ok? Alguma outra forma de fazer isso? O XML seria o mesmo esquema aqui. Se eu tenho um XML, joga no FTP ou joga em algum lugar. Uma outra forma de você fazer isso: acessa o banco de dados direto da aplicação. Olha que legal. Pega aqui o Oracle, vai lá e dá um insert lá direto. Depois ele só usa. É legal e é pouco. Solução paliativa. Tá? Por quê? Às vezes tem um mesmo insert do lado de cá, ele tem que ficar controlando os IDs para não se perder. Dá um certo trabalho. Você tem que dar permissão para uma aplicação de um terceiro acessar seu banco de dados. Para ele fazer uma porrada ali, olha, é fácil. Tá? Então tem uma certa desvantagem usar um banco de dados para fazer isso. Uma outra forma de fazer isso são serviços web. Tá? Então você tem aqui no meio um arquivo chamado WSDL. Esse arquivo ele tem uma estrutura que vai falar, olha, essa aplicação ela tem um serviço que está disponível nesse IP. Esse serviço tem esses métodos aqui que você pode chamar. Cada método, olha, ele recebe esses parâmetros e te devolve tal coisa. Então, é um padrão. Ele vai falar, olha, você vai chamar esse método para me passar parâmetro o aluno. Eu vou te retornar um texto falando se o aluno foi salvo ou não. Por exemplo. Ok? E aí, com a minha aplicação, eu vou gerar um cliente desse WSDL. A partir do momento que eu gero um cliente, na verdade, a partir do momento que eu tenho um WSDL, não importa qual é a linguagem que eu estou lá em cima. Meu web service pode ser num PHP. Tá bom? Meu web service pode ser num PHP. Meu web service pode ser numa aplicação Ruby. Tá? Não importa. O que importa é o que? É o WSDL. Tenho o WSDL, faço conexão com ele. Crio o cliente e mando chamada associação de mensagens. Tá? Ele usa o web para fazer isso. Ele vai fazer uma requisição. É igual isso daqui. Cada vez que eu chamar o WSDL, eu estou fazendo uma requisição. Aí ele vai lá, executa e me devolve algo. Tá? E o costume nosso é assim, toda vez que vai chamar, a gente passa um XML com as informações. Não passa uns web services que está saindo agora também, é os do REST. São web services que utilizam mais da estrutura da internet, da estrutura da web, para poder fazer cache, melhorar a performance, trafegar menos informação. Tá? A gente vai ver na outra disciplina para nós distribuir isso daí. Mas o web service praticamente veio para
mudar aí a forma de integrar aplicações. Eu tenho uma aplicação que eu faço integração com outras 10. Eu tenho que integrar com as outras 10 aplicações. Tem aplicações que são .NET, tem aplicações que são Java. Não importa. Eu vou lá e faço a integração com o WSDL. Pego, ele me dá o WSDL, eu crio um cliente e começo a usar. Simples assim. Servlet. A Servlet já vem para a parte de tela. Vamos lá. Olha só. Eu fiz uma requisição. Às vezes essa requisição pode não ser exatamente a minha página HTML. Às vezes eu posso fazer uma requisição e eu quero que ela chame uma classe. Essa classe vai lá no banco de dados, consulta e gera um HTML para mim. Então eu posso ter aqui o que? Uma servlet. A semana que vem a gente vai começar a ver isso. É uma classe que vai estar recebendo requisições. A servlet serve para isso, para receber requisições, processar e te devolver um código HTML. Ou um código HTML, ou um documento que você precisa, um PDF, um Excel. Tá? Ela basicamente serve para receber requisição e te devolver alguma coisa. Tá? Normalmente é HTML que a gente manda. Tá ok? A gente vai ver que é um pouquinho chato de fazer as telas em HTML nele, porque você não vê como aquela tela vai ficar. Você vai pegar uma string, vai escrever todo o HTML na tela e vai executar para ver o que aconteceu. Tá? É assim que funciona, a gente vai ver. Ou, o que melhor, né? A gente começa a usar o JSP. O JSP é uma versão visual. Então eu tenho imagina só, uma tela HTML com Java no meio. É um JSP. Tá? Não sei se alguém já programou ASP. Igualzinho. Tá? Igual ASP. Então, o que acontece? Na JSP, você consegue desenhar ela vendo como ela vai ficar. Você abre um nível e vê como é que a tela vai ficar. Antes de ter que executar ela. E aí você pode fazer a publicação. Ele chama o servlet consulta, pega os dados e manda para a JSP. A JSP monta tudo isso e devolve no HTML. De forma visual, mais fácil. A gente pode usar tags prontas dentro do JCF. Expression Language. A gente vai ver essa parte de JSP também. Foi JCF, mas JCF agora. O Java Server Faces é uma outra tecnologia, uma outra forma de se desenvolver também telas. Só que ele tem, a gente fala de uma forma mais rápida, né? Essa forma mais rápida é assim, depois que você aprender a usar ele mais rápido. Tá? Quando você quer começar, se você quiser com o JSP Server, algumas coisas ele vai fazer mais rápido. Só que, por exemplo, eu quero fazer uma tabela. Com o JSF, eu venho aqui e escrevo H data table. Eu tenho uma tabela. Se eu quisesse fazer uma tabela com o JSP, eu ia ter que fazer um for, criar o table do HTML, criar as colunas e preenchendo elas. Fazer um laço aqui na tela, né? Com o JSF você tem um componente pronto que faz isso. Você vai passar para ele aqui uma lista e vai escrever quais são as colunas que vai ter. Ele vai montar a tela para você. Tá? Então, a vantagem de usar o JSF, você tem muitos componentes feitos em Java que estão prontos. Eu vou mostrar depois um componente que é o calendário. Então você vai ter lá uma tag chamada reach, calendar. Ele vai criar um calendário para você. Deixa eu ver se eu consigo montar para você. Por exemplo, o Siga, ele é feito usando JSF, JB e JPA. Todo ele. Então, o que acontece? Olha só. Aqui eu tenho link. É um H command link. Aqui eu tenho um botão. H command button. Aqui, isso daqui tudo é botão. Aqui, select one menu. É um combo box. Vamos entrar numa. Olha só, isso daqui, ó. Checkbox. É o H.
select checkbox. Isso aqui ó, é um data table, né? Isso daqui são as abas. Você pode criar essas abas lá. Você tem componentes que são as abas. Você vai lá e cria um novo componente, tem uma aba nova lá, pronto para usar. Uma tabelinha, daqui é um data table. Olha só, você precisa ordenar pela descrição. Você acha que eu tenho um método de ordenação pela descrição? Não, a tabela faz para você. Você fala, ordena pelas colunas, ele vai lá e ordena. Tá? É que aqui está no mesmo motivo, mas você pode vir aqui e ordenar. É só falar, olha, faz o sort pela coluna tal. O componente já tem a lógica de como fazer isso. Você não precisa criar um algoritmo de ordenação para... Aqui é material, para material. Eu vou fazer isso para você. Se não me engano da aula também funciona. Eu quero fazer por conteúdo. Ele vai lá e ordena para mim. Tá? Imagina se eu tivesse que fazer uma forma de ordenação por conteúdo, uma por quantidade de material, uma por tarefa, uma por data. Tá louco, né? Ele faz para você. Você fala, olha, ordena pela coluna tal, ele ordena. Simples assim. Tá? É duas palavras. Tá? Isso são componentes que já estão prontos. E a gente vai lá e usa. Você vem aqui e coloca o HK ainda. Você pode fazer, eu quero escrever um texto. H, output, text. Quero fazer um botão. H, command button. Quero fazer um link. H, command link. Qual que é a vantagem de criar tags assim? Alguém vê alguma vantagem? Fora de que é fácil de usar? Depois que você conhece, se eu faço isso de usar. Você pega um cara que não programa Java e fala para ele, olha, cria uma tela. Olha, para você desenhar um calendário, você vai escrever isso daqui. Para você desenhar um botão, você vai escrever isso daqui. O cara precisa saber Java para escrever isso daqui? Não precisa. Você contrata o web designer e fala pro cara, olha, eu quero que você faça a tela para mim. O cara não precisa saber Java. É igual as telas do Sigma. Aqui no Metodista tem um web designer só para fazer as telas. Você pega, desenha no papel as telas do jeito que você quer e dá para ele. Ele te devolve a tela pronta. E o cara não sabe programar Java. Ele não sabe nada. Não onde tem que colocar os valores, ele vai te deixar vazio. Aí você só vai lá, preenche os valores, faz a parte de negócio e está funcionando. Simples assim. E é difícil você achar um cara que manja de tela e não tem que ficar sabendo Java. Só saber JSF, a criação dos componentes aqui, para ele já tá bom. É difícil achar um cara que faz isso. Né? Normalmente o pessoal que mais faz tela conhece um pouco de Java para fazer as telas. Mas o negócio é pegar um cara que não conhece, ele não precisa conhecer. E falar, olha, desenha essa tela desse jeito que vocês estão vendo. Ele vai lá, vai ter uma ferramenta lá, ele vai, por exemplo, o MyEclipse, você paga para usar ele, arrasta, monta a telinha bonitinho, tá pronto. A sua telinha. Igual esse aqui, ó, igual o swing. Você vai lá, arrastou e pronto. É que no NetBeans não tem, então a gente vai escrever as tags na mão. Tá bom? Tranquilo? O que mais? Olha só o que aconteceu. Vocês sabem o que é um applet? Eu já comentei o applet, né? Eu comentei? Bom, olha só, vou contar a história da evolução aqui que aconteceu. Lá para os anos de 90 e bolinha, lá para 91, 92, 93, começou o boom da internet. Todo mundo queria usar, vamos compartilhar informação, acessar informação, quer entrar no chat, na internet. Né? Foi o boom ali, 91, começo de 90. E aí o que acontecia? Um pouco antes, lá para 89, as telas eram basicamente telas estáticas. O seu texto era aquele texto todo pronto. Se você entrasse de novo, ou o cara teve que abrir o código para mudar aquele texto, tá? Ou você vai ver o mesmo texto de novo lá. Então ela não vai alterar cada vez que você entrar. Imagina que você tem que ver as notas, suas notas de aluno. Cada vez que você entrar no site, imagina só se fosse estático, o professor tivesse que abrir cada página HTML, mudar a nota de cada aluno. Acho que o professor nem dá uma prova para fazer isso. Se eu tenho que fazer isso da faculdade inteira, tá lascado. E aí começou o negócio de precisar ser um pouco dinâmico. Você precisa ter algo que te gere lá uma tela diferente quando você tiver novas informações.
um gráfico alterado, uma nota lançada aparecer lá na tela, sem que você tenha uma intervenção manual no meio do código, alterar o código fonte. Imagina se todo professor tivesse que aprender HTML para escrever, para lançar uma nota, né? Aí era complicado. E daí, a Sun lançou o Zapier. Ele pegar a sua aplicação que está no desktop e você começa a usar na web. A mesma aplicação, você começa a usar na web. Tudo bem, ela é um pouquinho mais difícil de fazer, tem as suas limitações, mas é a aplicação desktop no browser. Você tinha um gráfico dinâmico, ele estava dinâmico lá no seu browser também. A sacada de fazer isso. E também tinha os CGIs. Você criava os executáveis que estavam aqui dentro do servidor. Você falava, chama esse CGI, processa tal coisa, me devolve essa página. Ok? Então ambos tinham a sua vantagem de gerar um conteúdo dinâmico, ambos tinham sua desvantagem, ou era pouco seguro, ou era lento. Ok? E aí o negócio foi evoluindo. Depois dos applets, vieram as servlets. Então olha só, olha a sacada, você vai lá, chama um endereço, caiu numa classe esse endereço. O endereço caiu numa classe. Essa classe vai lá no banco, consulta as suas notas, gera um arquivo HTML e devolve o HTML para você ver na tela atualizado. Olha só a sacada. Você tem uma classe que faz isso para você. Qual que é a parte chata? Escrever HTML no meio do Java. Tá? Isso era de doer, fazer isso. Olha, cansava. Você tinha que publicar a aplicação para testar, para ver se ela estava funcionando certinho ou não. Dava um certo trabalho. E aí o que aconteceu? Evoluíram, fizeram uma JSP. Agora você tem uma tela que é HTML e coloca Java no meio. Não é Java com HTML, é HTML com Java. Tá? Só que aí os caras foram evoluindo também. Porque é meio feio. É igual ASP. ASP, meu, é meio feio. Pega HTML e coloca código no meio, o negócio é meio esquisito de ficar lendo. É a mesma coisa. Eles não estavam gostando. Começaram a criar JSTL. Cria tags que fazem, por exemplo, um for, tag que faz um if. Tá? Você criava a sua tag JSTL que criava uma tabela. Então isso era muito legal. Você fazia um componente que era uma tabela. Você passava, chamava uma tag, igual as tags aqui. Você criava a sua. Você chamava ela, passava um objeto, ele desenhava uma lista para você na tela. O JSTL você fazia isso. A gente vai ver outra disciplina como que faz. E aí veio o JSF. Muitos desses componentes que a gente tem que fazer na mão, ele traz pronto. Todos os componentes básicos do HTML já estão prontos. O HTML4, né, já estão prontos. Só para você usar. Muitos outros, os terceiros estão fazendo para vocês. Eu pego, por exemplo, esse reach aqui é de reach faces. Eu pego o reach faces e uso ele para desenhar minha tela. Por exemplo, esse facelets é uma API, um conjunto aí de bibliotecas para você desenhar um template. Você vai lá, desenha o header, o menu, o footer e só muda o conteúdo. Cada vez que você muda o menu, todas as suas páginas estão atualizadas. Alguém já chegou a fazer um site todo em HTML, que toda vez que você tinha a infelicidade de colocar um item no menu, você tinha que abrir as 1000 páginas HTML para editar todas elas e colocar aquele mesmo item. Olha, dá uma trabalho. Se tem um template, você altera o template, pronto. Tá lá, atualizado. Outras coisas legais aqui do JSF. A gente vai falar de MVC, do padrão MVC, ele usa esse padrão MVC. Eu quero criar um componente, eu quero criar meu componente. Eu quero uma tabela, cada vez que eu clico ele dá um zoom nela. Cada vez que eu clico no outro item ele volta o que estava. Eu posso criar meu componente, do jeito que eu quiser. Ele deixa de fazer isso. Validação, conversão de dados. Olha, a gente vai ver no Space Servlet, vocês vão ver que converter dado é chato. Por que é chato? Imagina só, você está aqui vendo essa tela. O que tem na tela? É texto. Texto puro. Tudo na tela é texto. Olha, ele não faz ideia que isso aqui é uma data. Tá? Para ele isso aqui é mais um texto. Então, às vezes você tem que imputar esses dados dentro do seu sistema. Com o JSP Servlet, a gente vai ter que pegar esses dados, converter para data e guardar dentro do nosso objeto como data. O JSF ele faz isso para você sozinho. Ele sabe que aquele campo você vai guardar num objeto do tipo data. Ele converte.
Se ele sabe que aquele campo é um inteiro, ele converte para inteiro. Se é um double, converte para double. Você não tem que perder tempo em converter, não é fácil você. Você quer validar, o campo é obrigatório. Você vai lá e coloca parede true. O campo é obrigatório. Se o cara não preencher, ele não submete a página. Ele não vai enviar os dados. Você pode falar, olha, o tamanho da página não pode ser maior que tanto. O campo só pode permitir números inteiros. O campo só aceita data. Entendeu? Vocês conseguem fazer validações. Internacionalização, a gente vai usar bastante esse também. Vocês vão criar uma aplicação que tanto tem o idioma português, como inglês, como espanhol. Imagina só assim. Como é que você faria isso? Uma aplicação em 3 idiomas. Você vai lá e coloca um if. Se for português, imprima 8. Se for em inglês, imprima high. Imagina fazer isso para cada texto. Olha só. Imagina você tem que fazer isso para cada texto que aparece aqui na tela. Tá lascado também, né? Um if para cada um. Na verdade, o que a gente faz? A gente tem um arquivo de propriedades escrito em português. Pego esse arquivo, copio ele, mudo o final, coloco EN de inglês. Troco os textos para inglês. Está pronto, internacionalizado. Preciso fazer o mesmo em espanhol. Pego o arquivo, copio, troco o texto que é em português para espanhol, coloco o final do arquivo, ES. Está no arquivo espanhol pronto. Tá? E coloco mais uma tag lá para informar, que agora ele suporta espanhol. Simples assim. Você pega o arquivo, todos os textos que a gente põe na tela, a gente coloca num arquivo. Fala, olha, a chave para chamar esse texto é essa aqui, e o valor é esse. Quando eu vou mudar de idioma, a chave é a mesma, só muda o valor. É internacionalizado. E a gente vai fazer a aplicação desse jeito esse semestre também. E acabou. Chegar, né? Cansei de falar, vocês cansaram de ouvir. Deixa eu liberar aqui. Deixa eu fazer só a chamada. Então, a partir da semana que vem, a gente vai ver a parte de JPA, a parte de banco de dados. Todo mundo está com o usuário funcionando?